Vida e história de Joseph Dalton Hooker. Você acha que estudar biogeografia é chato? Então é porque você não conhece a história do botânico, médico e explorador inglês Joseph Dalton Hooker. Ele nasceu na Inglaterra em 30 de junho de 1817, era segundo filho de Maria Dawson Turner e do famoso botânico William Jackson Hooker. Agora preste atenção, o pai do Hooker era professor de botânica na Glasgow University, na Escócia, e Hooker decide cursar o quê? É claro, medicina. Finalizou seus estudos aos 22 anos de idade em 1839 e foi selecionado como cirurgião ajudante do HMS Airbus para participar na expedição comandada pelo Sr. James Clark Ross à Antártida, em busca da posição do polo sul magnético. E Hooker fez o quê? Demonstrou que sabia muito de botânica e foi promovido a botânico oficial no segundo ano da expedição. Ao final dos 3 anos, Hooker produziu 3 volumes sobre a flora antártica, da qual se seguiu da flora Nova Zelândia, e a flora Tasmânia, que ele editou em Londres. Em sua viagem aos mares do sul, encontrou fósseis de plantas que o fizeram perceber a importância dos estudos desses bioclastos para a determinação da evolução das espécies. Permaneceu um entusiasta da paleobotânica durante toda a sua vida, sendo nomeado em 1846, por influência paterna, botânico oficial do Geological Survey of Great Britain. Que vidinha mais ou menos, hein? A sua segunda grande viagem de exploração foi até as remotas fronteiras do norte da Índia, para onde partiu em busca de novas plantas. A viagem foi muito proveitosa, ele recolheu importantes informações sobre a história natural, com destaque para a botânica e sobre a geografia daquela região. O relato dessa expedição foi publicado com o título de The Himalayan Journals, com dedicatória ao naturalista britânico Charles Darwin. Isso mesmo, ele dedicou ao seu amigo, que criou a teoria da evolução, Charles Darwin. Em conjunto com o advogado e geólogo britânico Charles Lyell, foi um dos primeiros apoiantes de Darwin na polêmica gerada para a publicação da obra The Origin of Species, simplesmente a obra que descreve a teoria da evolução das espécies. Em 1855, foi nomeado diretor adjunto do Jardim Botânico Reais de Kew, em Londres, e em 1865 sucedeu seu pai no lugar de diretor, no qual manteve-se durante 20 anos consecutivos. Durante este período, criou uma obra elaborada com base nas coleções existentes nos herbários dos Jardins Botânicos Reais de Kew. Se não bastasse isso, em 1859, Hooker publicou a obra Ensaio Introdutório à Flora Tasmânia, a parte final dos resultados da sua viagem de exploração às terras do Oceano Austral, encerrando a série por ele denominada Viagem Botânica à Antártida. Que homem! Hooker contrariou as ideias dispersalistas do século XIX e considerava que seria pouco provável que eventos de dispersão de longo alcance pudessem explicar os padrões de distribuição observados até então. Em 1867, Hooker e outros pesquisadores da época formavam o grupo de extensionistas, que defendiam a ideia de que existiam pontes intercontinentais. Para eles, essas pontes submersas pelos oceanos nos tempos atuais seriam a fonte de explicação mais adequada para entender a distribuição disjunta de muitos grupos de organismos em continentes atualmente separados. Essa separação teria se dado por fatores geológicos ou climáticos, isolando duas populações, resultando no aparecimento de duas espécies distintas. Porém, na época, essa teoria não foi aceita. Suas ideias entraram logo em descrédito. Mais tarde, Hooker recebeu o devido crédito e a hipótese chamada de vicariância foi aceita. Esse marco é relembrado até os dias atuais. Viu só? A ciência é feita de acordos e desacordos e nunca é estática. Além das obras anteriormente mencionadas, foi ainda autor de algumas centenas de artigos científicos e monografias. Em 1897, logo após a publicação do volume final da sua Flora da Índia Britânica, foi-lhe concedida a Gran Cruz do GCS. Gran Cruz é a classe mais alta em muitas das ordens de cavalaria. Viu só? Nosso protagonista foi demais. Hooker faleceu em Londres em 10 de dezembro de 1911, mas de uma coisa sabemos: a botânica filosófica de Hooker ainda está muito conosco. Inspirador, não é mesmo?